Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 191 da biografia de São José, escrita por Jan Dobrazinski, capítulo 27. A primavera surgiu de repente e a vegetação brotou de um só golpe, como um incêndio. As vertentes cobriam-se de capim novo e no meio dele abriam-se as flores brancas, vermelhas e amarelas. Eram flores típicas da primavera, aquelas maravilhosas que cobriam todo o prado na noite do nascimento, haviam se escondido em algum lugar. Passaram-se os dias. Chegou o momento determinado pela lei, quando era preciso oferecer ao Altíssimo o filho primogênito e, ao mesmo tempo, resgatá-lo. O oferecimento, outrora realizado por Abraão, convertera-se em rito. Contudo, José não sabia como agir a respeito desse ritual. A norma era claríssima, mas devia ele ser-lhe lícito? Perguntava a si mesmo. Resgatar o menino de quem ele seria o pai tão somente nas aparências? Abraão ofereceu seu filho, e esse filho lhe fora devolvido. Com que direito ele, à sombra, iria realizar o gesto que simboliza o sacrifício cruento? Por outro lado, se ele se negasse a cumprir com o preceito, iria expor a si mesmo e a toda a sua família a um pecado de impiedade. O mesmo acontecia a respeito da purificação de Miriam. De que necessitava ela purificar-se, dado que a concepção era obra do poder Altíssimo? No entanto, se não o fizesse, podia ser acusada de impureza. E como lhe fora pedido que fosse a sombra do Pai, isso significava que o Altíssimo não desejava revelar, antes do tempo, quem era o recém-nascido. Então, como agir neste caso? José estava convencido de que tudo devia permanecer oculto até o momento do nascimento. Mas o menino tinha nascido e as dúvidas permaneciam. Até quando seria preciso ocultar o extraordinário debaixo do ordinário? Nos momentos de iluminação, tudo parecia ser tão simples. Mas os momentos de iluminação passavam e a vida apresentava suas exigências. Havia também outra dificuldade. O resgate do primogênito representava uma grande quantia em dinheiro, mas José não tinha nada. As dificuldades e os problemas da viagem tinham devorado a pequena soma com que abandonou Nazaré. Agora faltava-lhe tudo, e se não fosse a oferta dos pastores, não teriam nada para comer. Eles tinham trazido muitas coisas. Em seguida, vieram com presentes. Foram eles que ajudaram José no trabalho de fechar a gruta para transformá-la numa habitação. Miriam e Ata limparam o interior,
o velho berço dos filhos de Ata substituiu a manjedoura. Miriam lavava arduamente os trapinhos que envolviam seu filho, mas não havia dinheiro. Da parte dos irmãos e primos, não veio nada para a gruta. Não lhes trouxeram ajuda alguma. No entanto, eles deviam saber que o menino tinha nascido e que José ainda estava em Belém. De longe, do terraço de suas casas, podiam ver pessoas andando perto da gruta. Sem dúvida, eles os espiavam. No mercado, Ata tropeçava em pessoas que lhe faziam perguntas. José estava convencido de que sabiam de tudo a respeito deles. No primeiro momento livre, José dirigiu-se à sinagoga e apresentou-se ao Razã. Era ele quem guardava o livro de registro da família. O Razã, que conhecia bem a José, inscreveu no registro a José e Jesus, aceitando como pagamento um pouco de queijo e alguns ovos. Em seguida começaram a conversar. Por certo está sabendo, José, disse-lhe o Razã, que aquele goi impuro decidiu que a inscrição no livro era ao mesmo tempo um juramento de fidelidade ao imperador de Roma. Estou sabendo, Bananias. É o que divulgaram os emissários do rei. Já que está sabendo, isso basta. Fiz a inscrição e que esse cão sarnento pense o que quiser. Que ele imagine que cada um prestou juramento. Eu não sou fariseu e não tenho a intenção de agir como eles. Eles não se apresentam para inscrever-se e quando o pessoal do rei os chama, declaram aos gritos que não prestarão juramento a César. Eles, os fariseus, né? E dizem aos que se inscreveram que eles pecaram gravemente. Eu não o digo. Que o pecado recaia sobre Herodes, que seja a pedra que lhe esmague o pescoço no Sheol. Mas ele tem espiões por toda parte. Os fariseus podem bancar os galos. Não sei quem os protege, mas alguém deve protegê-los. Nós não temos para proteger-nos nenhum polião, com quem Herodes fala frequentemente. Tampouco um essênio como Menahem, que prometeu a esse impuro um longo reinado. Sobre nós, ele sempre pode estender sua mão. Fizeste bem em inscrever-te. Seus homens poderiam ter espiado, de olho no comportamento do primogênito da estirpe de Davi. Mas não falemos mais sobre isso. Diz-me qual é a tua intenção. Ficarás em Belém ou voltarás para a Galileia? Teus irmãos, para dizer a verdade, não se comportam honestamente contigo. Eles temem a Herodes. Não os defendas, e mesmo que os espiões vos estejam vigiando, informarão que prestaste o juramento tal como foi exigido. Ao meu ver, não corres nenhum perigo. Agora, poderias ficar tranquilamente. Eu ficaria com prazer. Eu te aconselho, fica por aqui. Além disso, tens de cumprir com a oferenda do menino e se aproxima a purificação de tua esposa. Estou lembrado disso, mas para permanecer aqui, eu precisaria de algo com que viver. Um artesão como tu? Não me digas que não és capaz de ter ganhos. Quando vivias aqui, eu me lembro, não davas conta das encomendas. Não tenho minhas ferramentas, só trouxe comigo as mais indispensáveis. Além disso, teria de anunciar que faço trabalhos. Isso poderia não agradar muito aos meus irmãos. Teus irmãos terão de mudar de comportamento, e se quiseres,
Eu mesmo vou anunciar que aceita as encomendas. Não há nenhum nagar na região, e as pessoas têm de ir até Jerusalém para fazer suas encomendas. Acredito que o teu conselho seja apropriado, Bananias. Agradeço-te pelo bom conselho e pelo desejo de me ajudar. Tudo bem, pode anunciar. Ao voltar para casa, José examinou com cuidado a sacola de ferramentas. Podia fazer muita coisa com aquelas que tinha trazido. Na casa de seu pai estava sua antiga oficina, mas sentia que não seria capaz de ir a Seba e pedir-lhe que entregasse suas outras ferramentas. Tinha bem gravada na memória a porta fechada em suas barbas e a lembrança de que seus irmãos haviam confabulado entre si para não o acolher. Por influência de Miriam, ele lutava contra sua aversão por eles. Entretanto, ir até lá e pedir era demais. José começou a esperar que aparecessem pessoas com encomendas. Passavam, porém, os dias e ninguém se apresentou. Bananias falava de José e, apesar disso, os que precisavam de uma relha, um arado, uma forquilha ou uma mesa iam até os nagar de Jerusalém. José compreendeu que alguém os impedia de vê-lo, e isto só podia vir de seus irmãos. Em que ficas pensando tanto? Perguntou-lhe Miriam ao voltar para casa com o menino nos braços e vê-lo sentado no umbral, com a cabeça tristemente curvada e apoiada na mão. Ela acariciou-lhe o cabelo e perguntou: Alguma coisa te preocupa? Ele suspirou profundamente. Há razões para nos inquietarmos, Miriam, disse ele, e afastou-se para dar lugar a ela a seu lado. As recomendações de Bananias não foram suficientes. Ninguém vem fazer-me encomendas. Não tem trabalho. Não posso ter uma renda para manter-nos. Não fiques preocupado, ela continuava dizendo com o mesmo tom caloroso. Não morreremos. Não vamos morrer. Esses honrados pastores voltaram esta manhã para trazer-nos leite e queijo. Vivemos da caridade deles. Vivemos da generosidade do Altíssimo. O homem vive sempre de sua generosidade. E é bom que seja assim, porque então nos lembramos de sua bondade. O que dizes é verdade, mas ele ordena ao homem e lhe permite fazer uso de sua capacidade para manter os que estão a seu cuidado. Se não fosse assim, por que me mandaria cuidar de vós? Esta é a minha obrigação. Enquanto isso, minhas mãos estão ociosas. Quando ele fechar o caminho normal diante de um homem, talvez queira ensinar-lhe alguma coisa. Também é verdade o que me acabas de dizer, mas eu não sei o que ele espera de mim. Sou estúpido demais. Não digas isto, nem penses assim. Não és estúpido, José, apenas impaciente. Às vezes, acredita em mim, ele não permitirá que pereçamos. Não se trata apenas de comida. O que mais, então? É preciso resgatar a Jesus, e tu deverias fazer a oferenda da purificação. Estava pensando que não teríamos que fazer isso. Parece-me que temos de fazer isso como todo mundo faz. Também penso assim. Além disso, se agíssemos de modo diferente, iria chamar a atenção das pessoas. Bananias já me disse que eu o leve em conta. O olhar de José se deteve sobre o menino. Tinha os olhos fechados.
Dormia, sonolento, no ar carregado de cálidos aromas. Sua pele perdera a cor branco-rosa dos recém-nascidos e ia assumindo um matiz dourado. Aquele a quem chamava de seu filho dormia, indiferente aos assuntos que causavam tantas preocupações a seu pai. Não devemos agir de modo diferente das outras pessoas, repetiu ela. Ele veio do Altíssimo e pertence ao Altíssimo. Ela desviou o olhar do menino para um ponto no espaço, dizendo pensativamente: mas pensa também em nosso filho. Não há dinheiro que possa pagar o presente de tê-lo conosco. Cada dia que nós o temos é uma felicidade. E tua purificação, Miriam? Nunca estarei suficientemente pura para tê-lo. Não é verdade, filhinho? Inclinou-se sorridente sobre o menino. És tu, somente tu. O menino despertou. Sobressaltou-se a princípio, como se voltar do país dos sonhos lhe causasse um choque. A carinha se encolheu e se retorceu. Os lábios começaram a mover-se rapidamente, como se procurasse algo. Uma onda de rugas correu até o cabelo que lhe caía sobre a fronte em pequenos cachos. Só então se abriram seus olhos. Eram grandes, escuros, como se estivessem cheios de pensamento. Às vezes, José surpreendia a si mesmo com o sentimento de que, ao falar dele, o menino o escutava e entendia cada palavra. Contudo, ainda que compreendesse, continuava sendo um recém-nascido. Aquele que te anunciou, perguntou José, não te disse sobre como devíamos comportar-nos? Ela ergueu os ombros, como se sua pergunta se referisse a alguma coisa sem importância. Por que teria de dizê-lo a nós? Devia ter te avisado. É tão difícil acertar com o caminho apropriado. Miriam fez o menino saltar ligeiramente e este começou a rir com a brincadeira. Olha como ri, disse ela feliz. Oh, José, disse-lhe carinhosamente, vendo-o aflito. Tu estás preocupado. Tu estás preocupando-te. Se nós temos a ele, isso não é mais importante que qualquer outra coisa. Ele sorriu com suas palavras, mas a preocupação voltou em seguida. Já que nós temos de resgatá-lo, vou precisar de 5 ciclos. Isso é muito dinheiro. De onde vou tirá-los? Nós o encontraremos, disse ela suavemente. Mas como? Não sei. Fez um sinal com a mão, mas continuou sorrindo. O Altíssimo não se esquecerá de nós. Queres segurá-lo um pouco, por favor? Tenho de preparar a comida. O menino balbuciava alguma coisa. Às vezes sacudia as mãozinhas, com os dedinhos pequenos, quase transparentes. Tomou de sua mãe e ela, depois de sorrir de novo para Jesus, foi para a gruta. José tocava o corpinho diminuto com uma estranha sensação. Se tivesse sido seu filho, teria procurado no corpo dele sinais que pertencessem a seu próprio corpo. Mas ele era somente o filho de Miriam. Até nos mínimos detalhes de seus traços, parecia-se com ela. Em nenhum outro menino José tinha observado uma semelhança tão grande com sua mãe. Poder-se-ia jurar que nenhuma forma humana deixara sua impressão sobre aquela argila.
Esta descoberta causou em José estranhas sensações. Fazia com que o menino parecesse, ao mesmo tempo, muito próximo e muito distante. Não poderia deixar de amar um ser que lhe recordava a mulher amada. Ao mesmo tempo, havia nessa semelhança alguma coisa de irritante, como se esse menino se tivesse interposto entre Miriam e ele, e fosse culpável da separação que lhes fora imposta. Os olhos do menino acompanharam sua mãe, mas logo a perderam. Agora fitavam José. De novo pareceu-lhe que por trás desse olhar se ocultava um pensamento não declarado, mas amadurecido. José adiantou a mão para endireitar a orelhinha dobrada do menino e de repente percebeu uma espécie intensa de fixidez nos olhos do pequeno. O olhar daqueles olhos escuros dirigia-se claramente para sua mão. A pequena mãozinha se estendeu. Com um movimento inseguro, oscilante, tentava segurar algo. Os dedinhos miúdos deram com os dedos de José e se aferraram a eles. José entendeu. O menino tinha visto em sua mão o antigo anel familiar e tentava pegá-lo. Retirou o anel do dedo e deu-o ao pequeno. A mãozinha fez um esforço para pegar o anel, mas ao mesmo tempo deu um pulo de alegria e o anel caiu no chão. José se agachou para pegá-lo e súbito, como um relâmpago, a ideia surgiu em sua cabeça. Aquele pedaço de ouro era dinheiro. É verdade que também era o selo da estirpe, mas a estirpe os havia renegado. O passado tinha desaparecido. O pequeno descendente da linhagem de Davi se encontrava agora fora da estirpe. Já não precisava mais do sinal de pertença àquilo que havia desaparecido. Olha, disse a Miriam, que acabava de voltar. Olha o que me ocorreu. Este anel significa dinheiro. Resgataremos Jesus. Faremos a oferenda da purificação. Ele me tirou este anel e o jogou fora. Com carinho, ela pôs sua mão no ombro dele, dizendo: Estás vendo? Eu tinha certeza de que ele saberia como ajeitar as coisas. Então, aqui nós temos uma imagem bela, né? Nesse capítulo, de muitas coisas, né? O autor continua pintando, né? Essa figura de José sempre como acontece ou deve acontecer com o pai de família, né? Sempre preocupado com os seus deveres de Estado, né? Que por um tempo José estava impossibilitado de cumprir, né? Ele se via completamente tolhido, né? Em Belém, cercado, né? Pela família que se tornara uma inimiga dele, né? Então,
Então ele estava angustiado, né? Estava angustiado também com os eventos que ele tinha, com os rituais que ele tinha que cumprir, né, no templo, né? Que era a apresentação, a oferenda, né, do primogênito e a purificação de Miriam, né? Sabendo de toda a história oculta por trás de todos os acontecimentos, né? Ele se perguntava, e certamente isso deve ter passado pela cabeça, né, de José, se ele devia ou não cumprir, né? É claro que isso ele também não podia conversar com o seu Nagar, né? Desculpe. O seu Razan, né? O chefe do templo, né? Esse tipo de coisa ele não podia conversar. Mas mesmo assim ele foi lá, né, se apresentar e trocar algumas ideias com esse Razan, né? Lá o mestre do templo. E ainda bem, né, que esse indivíduo não era fariseu, né, como ele mesmo diz, né, e tinha todo um entendimento diferente, né, das ordens de Herodes, enfim. A prudência do Razan e de São José era muito grande. Então, eles se inscreveram no livro da família, né, na sinagoga, mesmo sabendo que isso era uma informação que o Herodes ia usar para fazer o recenseamento, para agradar um imperador, né, romano. Então, José estava envolvido em dúvidas de comportamento, de como se comportar, e também impossibilidade de cuidar da sua família financeiramente, dever de Estado, né? E o diálogo com Miriam é muito interessante porque ela, enfim, ela nunca tinha esse tipo de dúvida, né? Que é também um pouco para além da especialíssima relação de Miriam com Deus, né? É um pouco o papel da mulher, né, na família, né, no matrimônio, né? Dar apoio ao marido, tranquilizar, né, José. É claro que aqui o casal é muito especial, né? Mas há sempre exemplos, né, para se seguir, né? Então Miriam acalma José, lembra a ele que o Altíssimo não os deixará morrer, né? E no final tem uma cena muito interessante, né? Imaginada pelo nosso autor, né? Que o menino Jesus, né, dá a solução para José em relação às despesas com o templo, né? Que ele vai ter que fazer, né? E é curioso porque aqui a gente vê um exemplo que é, ao mesmo tempo, uma ação de Deus usando as causas segundas e também a causa primeira. Muito, muito curioso esse exemplo, né? Porque o próprio menino Jesus, né, que brincando com o anel chama a atenção de José sobre o anel, né? Ao deixá-lo cair no chão, né? Então é uma imagem muito curiosa, né? E surge a ideia, né, que vai ser usada, nós vamos ver, do uso do anel para pagamento do resgate, né, no templo, certo? Então, aqui é mais uma
um momento, né, da Sagrada Família, né? Um momento da convivência da Sagrada Família, né? E esses momentos aqui numa tensão muito grande, né? E que haverá esses outros momentos na Sagrada Família de muita tensão, né? E a suavidade extrema, né? Que fica muito claro, a suavidade de Miriam, né? Não só para com José, como também para com o menino Jesus, né? Juliana levantou a mão. Então, o que me ocorre aqui, o que me esse do menino Jesus olhando fixamente para José, porque o recém-nascido de poucos dias, ele não olha fixamente Ah, para nada, assim, ah, ele perde o olhar, né? E aí eu fico me perguntando, porque a gente já comentou em algum momento sobre isso, que Jesus, apesar de estar no corpo de um recém-nascido e tal, ele era perfeitamente ordenado, né? Lógico, ele é a perfeição completa. E aí eu fico me perguntando, será que o menino Jesus, quando era criança, caiu? Tem aquela cena no filme que eles escorregam, no filme A Paixão de Cristo, né? é. Que ele escorrega quando era maiorzinho e Nossa Senhora vem correndo, abraça ele assim, tal, acolhe, mas aquilo ali parece que é um relato, não, aquilo ali ficou para dar essa dimensão da Da humanidade. humanidade, é. Mas mas eu fico me perguntando se isso realmente existe. Por exemplo, se ele foi um recém-nascido que teve cólica, eu acho que ele não teve. Sabe assim? Então, assim, naquele momento ali, era um recém-nascido, mas 100% Deus. condizente, isso, e sabedor daquilo que estava fazendo. Então, ele não pegou por acaso o anel, né? Não foi É, uma coisa do acaso. Foi, né? Entendeu? entendi. É muito difícil da gente imaginar isso, né? Mas eu queria. A minha pergunta, assim, o meu questionamento para o senhor, se o senhor já leu alguma coisa a respeito e dessa descrição, assim, de que, mesmo sendo uma criança, né, um infante, e esse comportamento dele, mesmo enquanto menino, era diferenciado. Vamos lá. Nós, nós temos pouca informação desse período na vida dele, né? E agora, o que nós podemos imaginar é que ele era um menino como outro qualquer, né? Inclusive, eu digo sob o ponto de vista humano, né? Como outro qualquer, sob o ponto de vista humano, né? Então eu imagino, por exemplo, que no Egito ele tenha brincado com os outros meninos, ele tenha se divertido, tenha se comunicado, né? Mesmo sendo Deus, né? Porque veja bem, se a gente pensar na vida adulta dele, na vida pública dele, do que a gente conhece, não é? Ele foi um homem como outro qualquer, não é? No sentido de que andava pelas estradas, nas viagens que ele fazia, comia, dormia, enfim, não é? Então não há nenhuma Chorou, perdeu um amigo, né? chorou, né, por Lázaro, né? É, então não há razão pela qual ele quando criança não tivesse agido como qualquer outra criança. É claro que tinha
era impossível esconder esse outro aspecto, né, dele. Por exemplo, quando ele fica no templo discutindo com os doutores da lei. Isso não é comportamento de uma criança de 7, 8 anos, né? Então, mas isso já é logo depois desse evento, né? Na descrição de São Lucas, quando eles encontram Jesus, né? Ele se coloca de novo totalmente sob a autoridade de José e de Maria e seguem com eles para Nazaré, né? Então, esse vazamento, digamos assim, dessa divindade, né, de Nosso Senhor, ela era contida, né? De vez em quando não tinha jeito, né? E mas eu imagino que ela fosse uma criança alegre, divertida, enfim, brincalhona, né? Tudo nos leva a crer que isso tenha acontecido, né? Enquanto adulta, claro, ele tinha uma missão pública, né? Uma missão terrível, né? Ele certamente não saía por aí dando risada, etc. Mas quanto criança, ele, eu imagino que fosse uma criança absolutamente normal, né? Embora deva ter sido de feições muito bonitas, né? De olhar profundo. Isso tudo que o autor fala aqui, né? Ele fala, inclusive, que José, quando pega ele no colo, né? Ele tem a sensação, né? Ele fala que de novo pareceu-lhe que por trás desse olhar do menino, né, se ocultava um pensamento não declarado, mas amadurecido, né? Então, essas características vazam, né? Por mais milagroso que seja o fato. Aliás, São Tomás de Aquino disse o seguinte: quando ele comenta, eu acho que na Transfiguração, né? São Tomás diz que na Transfiguração não houve um milagre, né? Houve só a suspensão de um milagre. Porque o milagre era, de fato, Deus não estar transfigurado, Jesus não estar transfigurado todo o tempo. Então, o milagre é que ele normalmente parecia um indivíduo normal, né? Agora, na transfiguração, o que aconteceu ali foi que, naquele momento, né, naqueles instantes da transfiguração, ele suspendeu para os apóstolos o milagre que estava ocorrendo ao longo da vida dele inteira. Então ele se mostrou inteiro, né? Então essas erupções, né, deviam ocorrer na vida do menino Jesus, né? Mas eu não sei se há nenhuma, talvez o Márcio depois possa falar, não sei se há nenhum registro, né, dos padres da igreja, talvez. Só com isso aí que o senhor falou por último, já explica tudo. Talvez dos padres da igreja há algum registro, mas eu não conheço. Mais alguma... Não é o Márcio, não, mas eu vou dar um pitaco. Oh, pronto. Que assim, Nossa Senhora, eu fui pensando assim, 100% Deus, 100% homem, 100% homem. Uhum. Então, e ele dá mostras assim, até meio desconcertantes, né? Talvez para nós, na paixão, quando no Getsemane ele pede a Deus que, se possível, afastasse dele aquele cálice, não é? E de novo na cruz, quando ele pergunta se Deus o havia abandonado, né? Seu pai o havia... Então assim, eu acho que essas coisas, essas passagens que, é lógico, a perfeição que é Nosso Senhor, isso aí foi justamente para nos mostrar que nós, como homens, né,
nós estamos sujeitos a realmente a muitas faltas, e até, mas que a gente não deve desistir, porque ele não desistiu, né? E eu acho que, inclusive, nesse capítulo, mais uma vez, quando se apresentam pensamentos de São José, pensamentos conflituosos, né? Pensamentos quase ressentidos, né? Contra o fato dele não ser o verdadeiro pai, ser apenas a sombra, né? Porque esses pensamentos perpassam a mente dele, mas a gente percebe um conflito, uma luta, e é isso que Deus quer de nós, né? É. Ele quer os nossos esforços para, apesar de todas essas... Na tensão, né? Na Isso. tensão. Uhum. É. Quando esses pensamentos vêm à nossa cabeça, que a gente não se... como é que eu vou dizer? Que a gente não se sinta massacrado por ele. É. Que a gente não pense que não tem jeito para nós, porque esses pensamentos nos vieram à cabeça, esses conflitos nos vieram à inteligência, né? É. Ao pensamento. Então, eu acho que até nisso, eu não sei se eu estou errado, né, professor? Mas até nisso, nosso Senhor deu exemplo. Quando vem essa questão de ser 100% homem, então ele mostrou que, sim, nós, em alguns momentos, nós vamos, essa parte humana, né, ela fraqueja, ela influencia, né, a nossa alma mesmo, mas que a gente tem que lutar contra isso, porque a gente pensa assim, nossa, todos os santos são perfeitos, né? Mas É. não, né? Quantas biografias nós já lemos deles lutando contra si mesmos, né? Eu fiquei muito, gravei muito na mente quando Santa Teresa d'Ávila falou que quando ela sentia medo, quando ela estava ansiosa, ela tinha ânsias de vômito, ela ficava enjoada. Então, assim, então a gente pensa que Nosso Senhor, é lógico que ele era perfeito, mas ele nos deixou até esses exemplos, É. como quem dissesse assim, não, não, isso vai passar pela sua cabeça, vai passar pela cabeça de vocês, mas não sucumbam diante Ah. disso, né? Ah. Vamos para frente, né? É isso, professor. É, isso mesmo. Na frente haverá uma solução inesperada que ele próprio promoverá para a situação que você está passando. É isso mesmo. É viver numa tensão insolúvel. A nossa vida, ela de fato é uma tensão insolúvel. Né? E o que a gente vê hoje, cada vez mais, é pessoas que não conseguem passar ou sobreviver a essas tensões. Né? Procuram subterfúgios, às vezes falsos alívios, né? Para essas tensões. Né? Haja visto a tensão que nós vivemos hoje na igreja, né? De tudo quanto é lado, né? As tensões na própria vida, né? Nós tentamos uma fuga que é impossível, né? Não tem jeito, né? Então, viver tensões aparentemente insolúveis é o nosso estado, é a natureza humana pecadora, né? É isso mesmo. Essas tensões são para nos lembrar da nossa dependência Isso. de Deus. Né? Na medida em que nós nos entregamos, né, à vontade de Deus, isso demonstra para ele que nós cremos nele, né? Não desesperamos. Né? Ansiosa em relação ao futuro, porque é difícil não ficar ansioso às vezes com as notícias que a gente tem, né? É. Toda hora, né? Você mesmo falou, postou algo sobre mais uma novidade da igreja, né? Trazendo alguma coisa.
Então, assim, é impossível. Mas aí a gente pensa assim, eu procuro pensar assim, o que eu posso fazer? Continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então, deixa eu fixar minha cabeça para não me perder muito em E- pensamentos, em preocupações que não vão me levar a nada. Fico me forçando a prestar atenção no que eu estou fazendo. É isso Vamos mesmo. ver, o que eu tenho para hoje? O que eu tenho que fazer hoje? É isso. Chama guarda do coração, né? Isso chama guarda do coração. Resguardar, né? Você tem que se resguardar. Lembrar do que você é, né? De quem te colocou aqui. Enfim. Porque senão a loucura do mundo é permanente. Né? É procurar reafirmar o nosso intuito de continuar seguindo. A fé, exatamente, reafirmar a fé. Né? Oi, professor. Diga, Márcio. Tô aí. Essa guarda do coração, como o senhor diz, outro dia eu tirei, um tempo atrás, né? Eu tirei uma cópia de uma parte que tem lá no final do Alma de Todo Apostolado. Aquelas notas que deveriam ficar no rodapé, mas ficaram lá no final. Sei, não, é irritante isso. Olha, eu não acredito que houvesse um editor no mundo que propusesse uma coisa tão ridícula quanto passar nota para o final. Pois é. Ai, Deus. Aí essa nota, só para ter ideia, deve ser número 100 e carteirada. Mas ela fala exatamente sobre meditação e alguns exercícios, né? E caso a pessoa não consiga, esteja em um estado meio de isolação para poder meditar. Né? Mas o princípio dele é muito interessante. Fala exatamente que a meditação é o combustível para a guarda do coração. Por isso é que ela é tão útil, não é simplesmente, né, como gosto diz, né, ficar com a cabecinha tortinha, fazer aquela cara de modestinho, santinho, né? Como outro dia eu estava conversando com uma distinta pessoa, que ela vai ouvir, vai saber que é ela. Falou assim, umas pessoas tentam seduzir os bobos pela aparência bela, outros pela aparência santa, mas é apenas aparência. Não é nada mais que isso, vai ficar fazendo pose. De repente, a pessoa até está realmente fazendo uma oração, uma boa meditação, né? Nós não conhecemos o interior da pessoa. Mas a grande maioria é aquela coisa rasa, superficial mesmo. Tanto é que, né, São João Damasceno, aí eu estou respondendo aqui o que o senhor falava, né? Que subiu a patrística, professor, eu não li quase nada nessa minha vida. O problema é o seguinte, eu tenho essa habilidade, o pouco que eu sei usar bem. Ótimo, mas isso é uma grande habilidade. O pouco que eu sei usar bem. Como diria o Bruce Lee, né? Eu temo mais uma pessoa que tenha treinado o mesmo golpe 10 mil vezes do que ele conheça 10 mil golpes que tenha treinado uma vez apenas. Isso mesmo. Então, o São João Damasceno, né, que é inclusive uma citação lá do Catecismo Amarelinho, aquele que ninguém tem coragem de enfrentar, né, mais ou menos tipo um Afeganistão da doutrina. É por aí. Critério dos impérios. Ele dizia, vive-se como se ora-se como se vive. Se a gente vai conhecer a vida da pessoa ali, ver a quantidade de coisa desordenada, falta de guarda do coração, da língua, dos atos, erros assim, crassos, de total falta de discernimento, é que a oração ali ainda está superficial. Né? São João Damasceno ainda é do tempo da patrística, né? Que, se não me engano, vai até São Bernardo, Santo Anselmo. Na verdade, oficialmente até o século V, né? Mas São Bernardo ele é considerado um padre perdido no século XI. Ele é considerado da patrística por causa da temática, do jeito dele escrever e tal, né? Pelos aqueles livrinhos verdes da patrística, assim, outras coisas da patrística, eu já vi coisas soltas citadas num livro aqui, igual esse aí, e outros aí, alguns de Santo Agostinho, umas coisas assim, mas eu nunca peguei os livros verdes da Paula, sentei e assim, vou ler pelo menos um capítulo. Não, eu folhei, peguei uns trechinhos interessantes ali e tal. Talvez a Catequese dos Rudes, que está sendo relançado aí de novo, né? Em outras editoras. Esse aí eu li algumas vezes, mas só. Mas o fato é essa guarda do coração é importantíssima e ela é feita também não só meditação dos seus minutinhos aí matinais ou vespertinos, que seja,
mas também, né, sempre, hoje eu estava rezando e pedindo a Deus para me ajudar a me lembrar dele mais vezes durante o dia, para fazer, como Santo Agostinho falava, né, as jaculatórias, aquele andar na presença de Deus, para poder ter essa melhor guarda do coração, né? Né? E aí o senhor falou também umas coisas interessantes, aí a gente leu, né, também esse pedaço do menino Jesus, aquele menino que São José percebeu que já tinha ali, assim como a mãe dele, né, uma certa maturidade que ia além da idade dele, né, como criança. Aí me passou na minha cabeça também aquele rito dos judeus, que inclusive prevalece até hoje no meio deles, de o menino chega por volta dos 13 anos, ele lê um trecho, né, lá da escritura, não sei qual trecho da escritura que leem hoje em dia, e faz um comentário, porque ele já estudou e tal. Então aquilo ali seria o rito de iniciação. De iniciação dele, porque os adultos fazem isso. Adulta, nessa idade. Aí o senhor vê que as pessoas, um dia, o rito da vida adulta, aquilo chamado Ocidente, que é que também, inclusive, esses loscilados aqui consideram Ocidente, porque tem aquelas gozações que eles falam Ocidente, igual a Coreia do Sul, Japão, Europa Ocidental, América do Norte. Pronto, acabou. América do Norte dizendo assim, do Rio Grande, né, aquele rio lá que divide Texas e México, para cima. Bom, mas aí o rito de passagem nosso aqui, ele se perdeu. Deveria ser, talvez, a crisma, não sei, mas bem que tem gente que foi crismada bebê, logo após o batismo, com 7 anos de idade, hoje em dia, com os 15, passaram para quando o sujeito se formasse algum nível escolar aí, ou quando ficasse bêbado, seja lá o que for. Mas o fato é que... para a mulher é o baile de debutante. A fertilidade, não só para a vida civil, mas a fertilidade também na vida espiritual é o que campeia por aí, é o prato do dia. Eu estava relendo uns resumos justamente de livros sobre meditação, e o autor falava: é preciso crescer na fé. E às vezes as pessoas param também ali na catequese, na instrução da fé, ou nas práticas espirituais, ou mesmo, né, das obras que derivam, que transbordam dessa vida. E elas estão lá igualzinho um menininho de 6, 7 anos de idade. Isso. 30, 40, 50, 80 anos de idade. Isso é uma coisa apavorante mesmo, porque o que eu vejo hoje de... Deu uma travadinha aqui do lado do seu. O senhor pode repetir aí? Opa, tá me ouvindo? Tá com a vozinha meio metálica, assim, de vovozinho. De vovozinho, é? Uai, eu não sei o que aconteceu aqui, não. Deixa eu afastar um pouco o microfone aqui. Aqui pra mim tá normal. Ou será que é aqui que tá ruim? E se eu não conseguir pegar, depois eu assisto de novo e vejo se eu vou aí atrás de novo. Na verdade, essa questão dos ritos de passagem, né? Aqui para nós, quer dizer, no Brasil nada funciona, né? Nós teríamos alguns ritos de passagem cruciais na vida do jovem, né? Entre a vida de adolescente e a vida adulta, mas aqui nós não temos, né? Então hoje nós temos um fenômeno, né? Que aliás, o Machado de Assis fez uma grande crítica sobre isso naquele texto, A Teoria do Medalhão, né? A Teoria do Medalhão é digamos assim, um conto, né? Que é uma espécie de rito de passagem que o pai vai aconselhar então o filho, né? Atingindo a maioridade, porque aqui o rito de passagem é muito ligado à maioridade para o homem, né? E para a mulher é aquele negócio do baile de debutante, né? Que agora ela era... Enfim, deixou de ser menina e passou a ser... Não é mais, né, professor? Não deve existir isso mais, né? Na minha época... Não, existe poucos. Tá voltando à moda, mas até um tempo atrás o baile de debutante foi substituído para a Disney. Então, tinha que ir para sim, tem isso também. Aquele negócio do Ariano Suassuna é muito interessante, né? Da Disney. Aquele vídeo dele. Pois é, então assim,
Agora, o que eu queria comentar mesmo, ô Márcio, é o seguinte: uma coisa curiosa que eu tenho sempre observado. Quando a gente pega um adulto que, digamos assim, tenha se afastado da fé, e você vai conversar com ele, quando é possível fazer isso, né? Quando o adulto permite isso, você vê o seguinte, sobre a igreja, sobre a fé, você vê o seguinte, as ideias dele sobre religião, sobre a fé cristã, sobre a igreja, são ideias de menininho de 7 anos. Então, ele ficou com aquelas ideias dele da primeira comunhão, tá certo? E com essas ideias, como ele não evoluiu na fé, como ele não caminhou na fé, por várias circunstâncias, não estou, enfim, agora me preocupando com as circunstâncias. Ele começa a enfrentar, digamos assim, o mundo na adolescência, depois na fase adulta, o mundo que é antirreligioso, que luta contra a religião dos pais dele, a religião em que ele foi criado, com ideias de criança. E é por isso que ele é destruído pelo mundo. Esse adulto, ele não tem a menor condição de dialogar com o mundo sobre religião, porque da religião ele só tem ideia de criança. Da primeira comunhão dele. Aquelas ideias, naquela idade, são fundamentais para ele. Mas ele tem que evoluir. Na fé, se você não evolui, você regride. Então, é uma coisa curiosa. Não sei se você já teve essa experiência, mas é uma coisa apavorante isso. Você conversar com um adulto já, sei lá, 40, 50, 60 anos, que se afastou da fé, mas que se afastou inclusive porque o mundo, ao argumentar contra ele, sempre vence se você tem argumento da primeira comunhão para discutir com o mundo. Né? Você tem que ser evoluído. Né? É uma coisa apavorante mesmo. Eu falo, gente, mas não é possível isso aí. Então, a figura que esse homem de 50 anos tem da fé católica é aquela que ele absorveu na primeira comunhão. E aí não dá, né? Quer dizer, ele não amadureceu. Intelectual, eu estou falando só sobre o aspecto intelectual. Né? É claro que do prático ele não pegou nada. Né? Professor, é a mesma coisa de pegar. Às vezes a pessoa nem se afastou, vamos dizer, da fé, ela continua indo lá na missinha moderna isso, dela, também. Tal, naquelas coisas adocicadas e meigas lá, que a gente olha vai numa missa moderna dessa assim, enxerga um monte de criancinhas levadas à força, um monte de moçoilas lá se derretendo com as musiquinhas adocicadas, um senhorzinho, senhorazinhas ali, porque estão acostumados àquilo ali, não querem se deslocar muito, não podem, né? E os homens baterem retirada de um ambiente adocicado desse, claro, que é muito meloso, né? Pode aumentar muito a glicemia. Mas essa glicemia espiritual elevada demais, como o senhor disse, né? Na hora da prática, a pessoa bate e percebe um despreparo para lidar com as tentações, com as ameaças, com os perigos, todos, né? E muitas vezes aí sim ela acaba se deixando levar, embora formalmente ali seguindo a fé, mas ela começa ali a assimilar um monte de mundanismo, de ideia ruim, heresia, más práticas, seguindo máximas pervertidas, né? E acaba degringolando tudo e a pessoa acaba se sentindo despreparada para encarar as sensibilidades e quando chega em determinados momentos, né? E muitas vezes, ainda que ela seja, vamos dizer assim, um escolástico de escadaria, de igreja, ela não consegue pegar aquele conhecimento, às vezes, tratando do escolástico, né? Outro dia nós tivemos um problema, mais ou menos assim, na catequese, e o menino, normalmente, nas questões teóricas, eu tenho gente que responde bem na catequese, então as questões teóricas e sabe colocar bem, ou pensar bem em termos práticos, né? Em alguns casos lá, mas esse menino praticamente assim, ele é muito sabido, muito isso, aquilo, outro, mas assim,
erra de maneira completamente assim, digna mesmo assim uma pessoa analfabeta de pai e mãe parteira em tudo na vida, né? Como fazer umas coisas tipo, que? Como é que é? Não faz o menor sentido. Então, resumindo a coisa, a pessoa acaba se tornando disfuncional, despreparada, né? Acaba tendo aquele arrested development, né? Aquela desenvolvimento tolhido ali, né? Impedido, aquela coisa infantil, e acaba fazendo muitas besteiras na vida, acaba não percebendo que muitas vezes o problema não são os outros, é ela mesma que é o causador do problema. Os outros, às vezes, as pessoas. Tem muita gente que pensa o seguinte: o problema é o outro, né? Como algum filósofo, entre aspas, esse aí falou, o demônio, o diabo é o outro. Não. Na verdade, né, a gente pergunta à pessoa: peraí, essa pessoa de quem você reclama, ela age assim? Ou ela está reagindo de uma maneira ruim, vamos dizer assim, né? Ou às vezes até uma maneira adequada mesmo para poder se livrar, né, desse problema? Reage a uma coisa que você causou, uma ação sua, reage a uma ação sua. A pessoa para para pensar. E tem gente que não tem nem sequer o discernimento, a humildade para perceber assim, a gente já percebe, assim, eu já percebi que, sem conhecer essa pessoa de quem você está reclamando, que você, em grande parte, provocou essa reação nessa pessoa. Essa pessoa não é tão ruim assim, não. Né? Que realmente mas para que você foi escolher justamente ter como companhia, amigo, sei lá o que, namorada, marido, o que for, uma pessoa desse tipo? Então você também tá procurando um problema, você também está causando um problema. Né? Então as pessoas elas não têm esse hábito de considerar, de ponderar, de refletir, né? de meditar, né? De procurar um discernimento que você adquire também na prática dessa fé, que é, né, tem lá já estamos avançando aqui para a perda e reencontro do menino Jesus no templo, né? Ele crescer naquele trechinho do Evangelho que fala crescer em idade, sabedoria e graça, que é o que a gente precisa ter e perceber que a gente, mesmo se achando melhor que uma criancinha de 5 anos, às vezes a gente é só uma criancinha de 6 em algumas coisas, né? Precisa avançar nisso. Precisa crescer, amadurecer. Tem muita gente matura por aí, do ponto de vista da fé, né? Eu digo a fé integralmente, né? Porque você tem o intelecto e a vontade. Então não adianta você encher o intelecto e sua vontade ficar diminuta, né? Exatamente. E aí a gente volta de novo ao nascimento de Jesus, né? Os anjos falando paz na terra, os homens de boa vontade. Exatamente. Vontade que tá conformada, que tá em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, abandonar aqueles, né? O diabo, o mundo, a carne, né? Abandonar esses vícios, esses maus hábitos, aquelas tradições familiares nocivas. Tem muita gente que é assim, a gente vai observando em várias famílias, já observei isso na minha, na família dos outros. Tem assim, tem alguém lá no passado, você começa uma atitude ruim que é imitada pelo filho, que é imitado pelo neto, embora já meio misturado. E aí chega um ponto que lá pelo bisneto, tataraneto, ele dá um basta naquilo, ele interrompe aquela cadeia e dá um acerto naquilo ali, embora muitas vezes ele possa adquirir outros e repassar as gerações. Claro, Né? Vem pais e mães se comportando mal, ensinam esse mau comportamento para os filhos, e os malandrinhos veem certas vantagens, vamos dizer assim, do ponto de vista mundano naquilo, e começam a praticar e vão passar para os filhos deles, são os netos aqueles que apresentaram isso. Eu não sei quem lá atrás começou com essa história, e é que ele tem que dar um basta, tem que parar aquilo, porque aquilo é um mal para si mesmo, individualmente falando, um mal para a família dele, um mal para social. O ambiente, Aquilo, assim, é multiplicado pelo número de habitantes do país, e que se torna o espírito daquela nação, o espírito todo, que é o que a gente vê aqui no Brasil agora. Né? Tanta coisa errada, e as pessoas acham que tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. Natural, né? É natural. O mal do Brasil são os políticos, não assim, tá, e o povo. Quem é que põe eles lá, né? Exato, e os políticos vão sair do povo. É isso mesmo.
É isso mesmo. Bom, professor, então era mais ou menos isso. Ótimo. Muito bom. Mais alguma observação? Algum comentário? Parece que a Juliana foi citada aí anonimamente. Ela reagiu aí com o coraçãozinho. E Foi. percebi. Ô, professor, eu só queria lembrar que um pedacinho da leitura de hoje em que Nosso Senhor dormia nos braços de Nossa Senhora, aparentemente indiferente, né, às aflições em torno. Em outros momentos da vida dele, ele também vai dormir indiferente, aparentemente, A tempestade. às aflições As que o tempestades. cercavam, né? É. E, então, é algo que também a gente, né, na própria missa, fala, né? E tu, minha alma, porque te has de estar triste e alvoroçar-se dentro de mim, né? Quare tristes és, anima mea, quare conturbas-me. Então, a gente vive assim mesmo, né? Com o coração alvoroçado. E é bom que a gente lembre que Nosso Senhor também esse exemplo deu, né? Aparentemente indiferente, aparentemente porque ele é o próprio Deus, o Pai, né? Mas ele se abandonava nos braços do Pai, né? A natureza humana estava dormindo, né? Mas a outra natureza não, né? É a tal da barca e a tempestade, né? Por todos os indícios, digamos assim, concretos, quando a gente olha para a igreja hoje, né? Parece que Jesus está dormindo, né? Mas nós sabemos que ele não está, né? Então, a tempestade que hoje atinge a igreja, ela um dia Nosso Senhor se acordará e dominará essa tempestade, né? Ele está sabendo de tudo, né? E todas as tempestades individuais que nós passamos, né? Todas as dificuldades, etc. Ele não está dormindo, né? Não estava nem quando era bebê, né? Assim, a natureza humana dele, sim. O corpo dele, sim. Mas ele está vendo tudo, né? Tudo. Essa imagem, né? De Jesus dormindo e os apóstolos doidos lá com a tempestade no mar da Galileia, né? Ela é muito profícua para a gente sempre lembrar disso, né? Do quão dos caminhos da providência, né? Tipo, como ela cuida de nós e de uma forma tão diferente da que nós esperávamos que ela cuidasse de nós, né? Então ela tem os seus caminhos, né? Os caminhos da providência. Muito bem lembrado, Ana Paula. Mais alguma observação? Pessoal, só uma última coisinha para despedir. Então já deve estar cansado de me ouvir. A mesma forma como tem, né, esses alvoroços, essas tempestades, teve alguém que teve uma curiosidade de tentar descobrir qual uma das expressões mais usadas nas escrituras, exatamente a que serve de remédio a isso, ou pelo menos o analgésico é isso, né? Não temas, né? Ele aparece com a Nossa Senhora, não temas. Nosso Senhor fala, não temas. Outras passagens do Antigo Testamento, não temas, né? Netímias Maria, né? Uma delas ali. E o Netímias Maria é para todos nós, né? Somos membros da igreja, somos filhos de Nossa Senhora, né? A gente tem que confiar, né? E meter as caras, né? Como se diz. Não adianta a gente querer ficar aflito, vivendo na aflição, que não vai adiantar nada. Não. Né? O mundo vai continuar girando, quer a gente
faça as coisas certas ou erradas, faça uma coisa ou não faça, Esteja aqui ou não. esteja aqui ou não. Tem gente que acha que se não fizer alguma coisa, não pegar um gelinho ali na geladeira, não ficar pulindo, né? Aquela tarefa de enxugar gelo, o mundo vai parar, o sol vai parar de percorrer o céu, seja lá qual o pensamento da pessoa, se é terraplanista, geocentrista, etc, etc. O fato é que as coisas vão continuar andando. O homem põe, Deus dispõe, né? A gente acha que os outros têm que agir de um jeito, eles agem de outro completamente, né? A gente está parecendo um jogo aí, enfrentando Garrincha, dá um drible desconcertante. A gente cai no chão lá, a bola já estava na frente, Garrincha correndo igual doido, e a gente fica lá se perguntando... Mas esse é um aspecto do nosso orgulho, a gente acha que é muito importante. A gente se acha, né, professor? Exatamente. Mas assim, é impressionante a importância que a gente se dá, né? Isso em todas as coisas. Por exemplo, você achar que o mundo, que o homem pode desequilibrar completamente a natureza, que o mundo pode, que o homem pode acabar com a terra, que o mundo, isso tudo é a hubris, né? É uma coisa terrível isso, né? Não podemos, não vamos passar e ninguém vai lembrar, e nós não temos importância alguma, né? Deus já arrasou esse mundo com dilúvio, já consertou de novo, e daí? Dilúvio, já colocou sal e fogo lá em Sodoma, o sal está lá até hoje. Até hoje. Então, Deus. E a vida, né, os cães ladram, a caravana passa. Exatamente. Tocar adiante aí, como dizia um comandante de uma fragata, com esse colega meu de escola, serviu, falava, né, mantenha o curso, mantenha a velocidade. Ela atravessando o Estreito de Drake, com ondas de quase 20 metros de altura, varrendo Convés, né, ele lá fumando o cachimbinho dele, todo mundo bom dos bofos para fora. Né, passou de lá e perguntaram quantas vezes já passou aqui? Depois da 10ª eu esqueci de contar. Isso mesmo. É isso. E que os mais velhos possam passar essa experiência também, e esse discernimento dos mais novos, né, professor? Porque nem eles querem ouvir, nem os mais velhos querem passar muitas vezes. Né? Obrigado. Muito bom. Muito bom. Então, pessoal, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.